Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal, sempre tentando trazer as principais notícias do mercado de fundos imobiliários para vocês. E uma importante notícia que saiu agora, já terminando a semana, é que o fundo GGRC11, ele acabou de soltar aí o mercado uma proposta, né, onde ele vai estar adquirindo todos os imóveis que pertencem ao sono logístico, que é o SNLG11, né? O que seria um total de quase 300 milhões, ou seja, 299 milhões de reais é o que o GGRC11 tem para ofertar para adquirir todos os ativos do sono logístico, ou seja, SNLG11. Então, os cotistas do GGRC11 comemoraram, por quê? Porque o GGRC11 ele tem como principal competidor o GARI 11, o GGRC 11, que ele era um fundo de base 100, ele fez um desdobramento para se tornar a base 10, né? Ou seja, ele deixou de brigar com BTLG, XPLG, né? HSLG, para brigar agora com fundos de base 10. Ele conseguiu até aumentar o seu número de cotista, conseguiu aumentar a sua liquidez, ele estava vindo até bem saudável, até que ele solta este fato relevante, né? E só para mostrar para vocês que até que ele não vinha tão mal, né? Porque do ponto de vista de cota, ele vem se aproximando da cota mínima, que é R$ 10,45, está bem distante da sua cotação máxima, que é R$ 11,39, continua distribuindo um bom dividendo de 10,24, ou seja, bem acima da média, mas ainda abaixo do GARI 11. Mas se você for comparar proporcionalmente com ele, que ele era um fundo de base 100 até então, ele está pagando acima da média, porque a maioria dos fundos de base 100, eles estão pagando 9, estão pagando 8,5, não estão pagando 10,24. Só que esse dividendo alto, de certo modo, ele é reflexo de uma queda, né? Nos últimos 12 meses ele caiu 6,06%, né? E no mês atual ele já caiu 1,29%. Se nós descermos aqui para os seus números, você consegue comprá-lo neste atual momento com um desconto de 6%. Ele possui em caixa 50 milhões, ou seja, provavelmente vai ter que fazer algumas movimentações para juntar esses 300 milhões. Tem um dividend yield de 1,9%, né? A cotação cai em média 2% ao ano e tem um número de cotistas grande, principalmente depois que ele fez o desdobramento, né? Onde ele passou agora a ter um número de cotistas 132.517 e ele conserva ainda um valor patrimonial por cota muito elevado de 11,33. Mas se nós descermos aqui, a gente consegue observar que o que tem feito ele cair é justamente isso que vem acontecendo, né? Ou seja, o dividendo desse ano, quando comparado ao ano anterior, está mais baixo em todos os meses, né? Ou seja, ele vem pagando menos do que o ano passado. E o que se esperava quando ele saiu de base 100 e se transformou em base 10? Que isso se invertesse, né? Ou seja, e esse dividendo ele ficasse maior em todos os meses, nem que fosse um pouquinho, mas não, ele está bem menor quando comparado ao ano passado, o que tem feito as suas cotações despencarem. Só que o que faz eu gravar esse vídeo não é isso, mostrar o panorama do GGRC11, mostrar que o panorama do GGRC11 não está tão bom, e também chamar a atenção, muita gente comemorando essa aquisição, mas sem olhar, sem estudar, sem investigar o que é que ele está adquirindo. O que é que ele está adquirindo? Sono logístico.
O Suno Logístico está próximo da cotação mais alta? Está, como nós podemos observar aqui, né? Ou seja, se aproximou da sua cotação máxima, que é R$ 34,81, só que o dividendo 3,73%, ou seja, esse dividendo é muito pequeno. Claro que isso é um reflexo de uma alta valorização de 18,20 e uma valorização no mês atual de 2,38%, ou seja, é um fundo se valorizou muito, ou seja, muitos investidores começaram a comprar na esperança aí dessa nova aquisição que tinha sido anunciada ao mercado. Então isso fez com que as cotações saíssem da casa de R$ 22 e subissem para o patamar de R$ 35, né? E isso aconteceu o quê? Justamente por causa disso. Porque, na verdade, o patrimônio dele é de R$ 51,74, ou seja, os investidores, ao perceberem que ele ia ser adquirido pelo GGRC11, mesmo ele não estando tão bem, eles correram e começaram a comprar as cotas. Ele está com um desconto muito grande de 33%, mesmo com uma valorização de 18%, ele continua com um desconto de 33%. Em caixa ele só tem 8,5%, ou seja, 11 milhões. Isso não dá para sustentar as despesas deste fundo por muito tempo. A sua cotação despencou em média nos últimos 3 anos 29,54% e tem um número de cotistas minúsculo, que é 3.251. E além disso, outra coisa que chamou a atenção é que faz um bom tempo aí, né, que ele tinha dificuldade para distribuir dividendos para o seu cotista. Se nós olharmos o ano de 2023, ele distribuiu em janeiro, em fevereiro e distribuiu em julho. Agora, no ano de 2024, ele só distribuiu em junho, julho, agosto e setembro, né? Ou seja, existem vários meses aonde nós temos aí buracos, né? Tanto no ano passado como também nesse ano, mostrando que a situação extremamente complicada que o fundo vem atravessando, ou seja, que ele vem passando, né? Essa incerteza com relação à compra e aquisição acaba deixando aí buracos, né? Buracos, infelizmente, com relação ao pagamento de dividendos, certo? Então, como nós podemos perceber, não parece ser uma boa aquisição até o momento, certo? Antes de passar para o conteúdo final, chamo a atenção de vocês para o curso da Suno que está disponível, o curso da Suno de fundos imobiliários, do básico, intermediário e avançado, né? Onde você vai aprender temas extremamente importantes, né? Introdução sobre fundos imobiliários, conhecer cada segmento, aprender como investir, aprender como gerir uma carteira, né? Saber selecionar os ativos, saber fazer valuation, ver se faz sentido ou não você ir lá na sua corretora e se você faz aluguel ou não do seu fundo imobiliário, você recebe certificado, você vai aprender com um dos melhores, que é o professor Baroni, aí, que está no mercado aí há mais de 20 anos, né? Ensinando aí sobre fundos imobiliários. Vai lá, se matricule, se matriculou, não gostou do curso, não tem problema, a Suno devolve todo o seu dinheiro e além disso você recebe um certificado e toda uma assessoria aí da equipe da Suno, certo? Então, entra aí no link da descrição se você quiser aprender mais sobre fundos imobiliários, entra no curso que está disponível aí embaixo, certo? Passando agora para chamar a atenção justamente a essa nova aquisição, certo? Porque se ela for confirmada, o que vai acontecer?
nós vamos ter a entrada dentro do portfólio do GGRC11 de alguns imóveis. E um desses primeiros imóveis é o supermarket, onde ele tem um contrato atípico, ou seja, que ele não acompanha o mercado, está 100% locado, mas contar com vencimento já programado para 2028. Também o Serrat, né, também um contrato atípico, 100% locado, né, e tem um bom tempo ainda de aluguel, que é até dezembro de 2032. Já a Magna, ela tem um contrato típico, ou seja, acompanha o mercado, 100% locado, mas ano que vem já precisa ser reavaliado. A Santa Luzia, que é da Ambev, também a mesma forma, contrato atípico de longo prazo, mas que já vai se vencer em 2025, ou seja, nós temos dois imóveis, dos novos imóveis que já vão se vencer ano que vem. VWMen também atípico, 100% locado, vencendo a locação em 2028, e o Pirituba, né, que é uma das situações aí mais difíceis que o fundo vinha atravessando até o atual momento, relocação zero, né, ou seja, está desocupado. Então nós temos Pirituba em risco, nós temos Santa Luzia ano que vem, nós temos Magna ano que vem e nós temos Supermarket em 2028, ou seja, imóveis que talvez tenham dificuldade para serem realocados, né? Lembrando que essas alocações fazem com que o fundo tenha um patrimônio de 131 milhões, a alocação de imóveis 321, né? A porcentagem da carteira 90,93%, o número de ativos são 6, tem um volume de caixa de 11, que a gente viu até lá no Status Invest. O prazo médio de duração dessas locações está muito baixo, porque nós vimos 2025 se vencendo para 2 imóveis e 2028 para um outro. Isso baixa a média de locação para os próximos 4 anos, isso é ruim, né, porque está muito perto. Tem um capture ratio de 7,26 e uma área bruta locável até boa, 89.351 metros quadrados, né? Mas não parece um bom momento para estar adquirindo ele. Mas às vezes, né, enquanto um outro fundo está passando por um momento de crise, às vezes é a grande oportunidade de fazer aquisição. Se nós olharmos aqui, aproveitando agora, vamos dar uma olhadinha no resultado. A gente consegue observar que ele tem até um bom resultado, um resultado de 94 centavos em janeiro, fevereiro 86 centavos, março 86 centavos, abril 86 centavos e maio 90 centavos, certo? Então a receita de locação está até boa, mas as despesas estão muito grandes, né? Está quase 1/3 da receita do imóvel está indo embora com despesas, né? Ó, 33 centavos, 38, aqui chegou a bater quase a metade, né? Porque 39 centavos foram só com despesa, 36 e 39, né? Ou seja, não é um resultado tão bom. Rendimentos provenientes de aplicação de caixa só teve um, que foi no mês de fevereiro, que foram 12 centavos. Resultado não distribuído até que ele vem aumentando, foi 16, depois foi 33, depois foi 38 e depois foi 46, né? Então, resultados aí não distribuídos. Então, o que a gente está observando? A relação receita de locação e despesa está variando entre 30% e 50%. Ou seja, as despesas deste fundo estão muito grandes, certo? Então, você que é cotista do GGRC11, você precisa ficar atento com relação a essa aquisição do SNLG11, certo? Porque não está aparecendo um bom motivo para ser adquirido no atual momento. Claro que se nós olharmos do ponto de vista financeiro, nós temos que aproveitar momentos de crise para fazer aquisições.
Só que tem que ser muito bem avaliado, porque o último relatório gerencial foi em maio de 2024, ou seja, tem muita informação aí que a gente não sabe, certo? Então, você que é seguidor aqui do canal, obrigado por seguir aqui o nosso canal. Você que não segue o nosso canal, segue o nosso canal, deixe seu comentário, deixe a sua pergunta. Diga aí se você tem o GGRC11 ou se você tem algum outro fundo imobiliário, quantas cotas você já tem. Todos os dias nós trazemos as principais notícias dos fundos imobiliários, sempre tentando trazer para vocês aqui uma análise bem séria dos fatos, certo? Então, obrigado para todos vocês e até o próximo conteúdo aqui do canal.